Pense por um instante. Já imaginou uma mãe que, ao dar à luz, vê diante de si um milagre que desafia tudo o que a ciência e a lógica poderiam explicar? Imagine o coração dessa mulher batendo forte, suas mãos tremendo, seus olhos marejados, quando 3 pequenas vidas chegam ao mundo, trazendo não apenas a beleza da vida, mas também um mistério capaz de intrigar médicos, jornalistas e pessoas ao redor do planeta. Era 1994. O mundo ainda não conhecia a velocidade da internet como hoje. Os jornais impressos tinham peso e poder, e as manchetes, mais inacreditáveis, eram comentadas nas esquinas, nos cafés, nos mercados. Foi nesse cenário que uma história extraordinária nasceu, e não apenas no sentido literal da palavra. Uma jovem mulher cheia de sonhos e medos, como qualquer outra, entrou em trabalho de parto. Seu ventre carregava trêmeos, e o hospital já estava preparado para o que seria uma experiência de risco. Afinal, partos múltiplos exigem atenção redobrada. O que ninguém imaginava era que, ao nascerem, aquelas 3 crianças iriam mudar não apenas a vida da mãe, mas também despertar debates sobre genética, milagres e o próprio destino humano. O primeiro bebê nasceu e trouxe surpresa. Uma linda menina albina, de pele muito clara, cabelos como neve e olhos incrivelmente azuis, que refletiam, como um espelho, a fragilidade e a força da vida. Os médicos se entreolharam, mas prosseguiram, com tranquilidade, pois casos de albinismo, embora raros, eram conhecidos. Mas quando a segunda menina veio ao mundo, a sala de parto mergulhou em silêncio absoluto. Seus cabelos eram intensamente ruivos, um tom de fogo que contrastava com a suavidade da irmã recém-nascida. Seus olhos, igualmente azuis, brilhavam como o céu, em um dia ensolarado. Médicos murmuravam entre si, incapazes de esconder o espanto. Por fim, veio a terceira, uma linda menina negra, de pele reluzente e traços delicados, também com os mesmos olhos azuis, profundos que pareciam atravessar a alma de quem os fitasse. 3 irmãs, 3 realidades genéticas diferentes, 3 manifestações da vida, em sua diversidade mais pura, todas unidas pelo mesmo sangue, pelo mesmo ventre, e por um mistério que, desde o primeiro instante, despertou dúvidas, rumores e teorias. Agora vamos voltar para aquele hospital. Em 1994, a mãe, ainda suada e cansada do esforço, segurava suas 3 filhas nos braços. Seus olhos marejados não sabiam se choravam de alegria ou de medo. Ao redor, médicos e enfermeiras se entreolhavam, tentando encontrar explicações científicas imediatas. Afinal, como seria possível que de um mesmo pai e da mesma mãe nascessem trigêmeas, com cores tão distintas? Uma albina, uma ruiva e uma negra, todas com olhos azuis. Jornais da cidade logo ficaram sabendo da notícia. O que começou como uma conversa entre médicos rapidamente ganhou as páginas da imprensa. Manchetes chamativas estampavam fotos da mãe com suas 3 meninas. E logo o país inteiro comentava o acontecimento. Pessoas falavam em milagre divino, outras em erro genético raro. E havia ainda quem questionasse a fidelidade da mãe, tentando manchar a sua dignidade. Mas a verdade, como você verá ao longo deste vídeo, não era tão simples. Por trás daqueles olhares azuis, havia segredos que só seriam revelados 30 anos depois. Segredos que mudariam tudo. A forma como a família se via, como o mundo enxergava aquele caso, e principalmente a verdade sobre quem realmente eram aquelas trêmeas extraordinárias.
O tempo passou, e aquelas 3 pequenas vidas que chocaram o mundo começaram a crescer. Desde cedo, a mãe enfrentou não apenas os desafios comuns da maternidade, mas também a pressão da sociedade, que não parava de observar, comentar e muitas vezes julgar. A cada passeio ao mercado, a cada ida ao parque, os olhares eram inevitáveis. As pessoas se aproximavam com curiosidade, algumas com admiração, outras com desconfiança. Havia quem sussurrasse, acreditando que aquelas meninas não poderiam ser filhas da mesma mãe. Muitos perguntavam se eram adotadas, e quando descobriam que não, ficavam em silêncio, atônitos diante do inexplicável. A mãe, com seu coração resiliente, sempre respondia com um sorriso: "São minhas filhas, vieram do mesmo ventre e carregam o mesmo amor." Mas dentro dela havia um turbilhão. Por mais que amasse suas meninas com todas as forças, também se perguntava qual seria a verdade por trás daquela diferença tão marcante. A albina era delicada. Sua pele pálida exigia cuidados constantes contra o sol. A ruiva, com sua cabeleira de fogo, tinha uma personalidade vibrante, falava alto, ria com intensidade. Já a negra, com sua força serena, era calma, observadora, mas tinha uma presença que preenchia qualquer ambiente. Todas tinham em comum aqueles olhos azuis hipnotizantes, capazes de atrair quem quer que cruzasse seus caminhos. Médicos diziam que aquilo era um mistério genético raríssimo, praticamente impossível de acontecer. Alguns especialistas chegaram a visitar a família, tentando estudar as trigêmeas, como se fossem peças de laboratório. Mas a mãe sempre foi firme. "Minhas filhas não são objeto de estudo, são pessoas. São seres humanos que merecem viver suas vidas com dignidade." Durante a infância, elas enfrentaram não apenas a curiosidade, mas também o preconceito. Na escola, colegas riam, faziam perguntas cruéis e inventavam histórias. Algumas crianças diziam que elas não eram irmãs de verdade. Outras falavam que eram mistura impossível. Mas unidas, as 3 criaram uma fortaleza invisível. Aprenderam a se defender, a apoiar umas outras e, principalmente, a nunca deixar que a opinião dos outros definisse quem eram. E foi justamente essa união que chamou ainda mais atenção. Porque apesar das diferenças físicas tão evidentes, as 3 compartilhavam gestos semelhantes, expressões iguais, um vínculo que só quem é irmão entende. Era como se a vida tivesse decidido mostrar ao mundo que a verdadeira irmandade não se mede por aparência, mas pela alma. Enquanto isso, a imprensa continuava acompanhando a história. Revistas faziam reportagens especiais. Jornais voltavam ao caso sempre que havia aniversário ou alguma novidade. E a mãe, por amor às filhas, aceitava algumas entrevistas, mas sempre com uma condição: preservar a infância delas, não transformá-las em espetáculo. Mas ao mesmo tempo em que cresciam rodeadas de amor, havia algo estranho no ar. A mãe, em noites silenciosas, se perguntava: será que um dia a verdade sobre o nascimento dela será revelada? Será que existe uma explicação que eu ainda não conheço? E como a vida sempre reserva seus mistérios, as respostas não viriam rápido. Elas seriam guardadas pelo tempo, até que 3 décadas depois, explodissem como uma revelação capaz de mudar tudo. Na adolescência, o contraste entre as irmãs ficou ainda mais evidente. A albina, com sua pele delicada, sofria por não poder participar de atividades ao sol, como as amigas. A ruiva, cheia de energia, se destacava em esportes e apresentações escolares. Já a negra, sempre calma, era a mais dedicada aos estudos.
fascinada por livros e pela busca da verdade. Cada uma seguiu caminhos diferentes, mas sempre voltavam ao mesmo ponto: o lar, o abraço da mãe, o amor que as mantinha unidas. Mas havia algo curioso. Todas compartilhavam o mesmo sonho. Um sonho recorrente, misterioso, que nenhuma conseguia explicar. Nesse sonho, elas estavam em um grande campo aberto, cercadas por luz intensa. 3 caminhos diferentes surgiam diante delas, mas ao fundo, no horizonte, um mesmo destino brilhava. Era como se a vida quisesse mostrar que, apesar das diferenças, todas tinham uma missão comum. E aqui, eu faço uma pergunta a você, que acompanha essa história conosco. Você acredita que algumas famílias nascem com um propósito maior? Que existem sinais invisíveis que guiam nossa jornada, mesmo quando não? Entendemos, porque a vida dessas trêmeas não era apenas sobre genética. Era sobre propósito, sobre um segredo que o tempo escondia, com mãos firmes, esperando o momento certo para ser revelado. E esse momento ainda estava longe. Mas cada passo delas, cada lágrima, cada riso, cada desafio enfrentado, era uma preparação para ser a grande verdade que um dia viria à tona. A adolescência passou como um sopro, e logo a juventude chegou trazendo novas responsabilidades, sonhos e também incertezas. As TR Gêmeas, cada uma com sua personalidade marcante, começaram a trilhar caminhos diferentes, mas nunca perderam o elo invisível que as unia desde o nascimento. A Albina, delicada e introspectiva, escolheu a arte como refúgio. Pintava quadros que pareciam trazer para o papel as cores que sua pele frágil não suportava sob o sol. Era como se, através das telas, ela buscasse se libertar das limitações físicas que a vida lhe impôs. Suas obras eram cheias de emoção, com traços profundos, e logo começaram a chamar a atenção de professores e críticos locais. A Ruiva, por sua vez, seguiu o caminho oposto. Energética, cheia de vida, queria o mundo inteiro para si. Apaixonou-se por viagens, esportes e aventuras. Era destemida, inquieta, como se sua chama interior nunca pudesse se apagar. As pessoas eram atraídas pela sua alegria contagiante e ela sempre dizia: "Eu não nasci para ser espectadora da vida. Eu nasci para vivê-la intensamente." Já a negra, serena e focada, mergulhou nos estudos. Sua paixão por livros a levava para bibliotecas e salas de pesquisa. Fascinava-se por ciência, por entender as origens da vida, a complexidade do ser humano e os segredos da genética. Talvez em silêncio, fosse a que mais buscava respostas para o enigma que as envolvia desde 1994. E foi nessa fase da juventude que as diferenças entre elas se tornaram ainda mais visíveis, mas também mais bonitas. 3 universos distintos que conviviam sob o mesmo teto, unidos por olhos azuis que carregavam a mesma intensidade. Mas o mundo não foi generoso. Onde havia beleza, também havia preconceito e julgamento. A Albina sofreu olhares de estranheza. Foi chamada de fantasma por colegas cruéis. A Ruiva era alvo de comentários maldosos sobre sua impulsividade, e alguns a acusavam de ser a diferente que nunca se aquietaria. A negra, apesar de sua inteligência admirável, foi vítima de discriminação em entrevistas e portas fechadas, que se justificavam apenas pela cor da pele. Essas feridas, no entanto, as tornaram ainda mais fortes. Aprenderam desde cedo que a vida não poupa ninguém, mas que o amor verdadeiro pode ser um escudo poderoso. Quando uma chorava, as outras 2 estavam lá para amparar. Quando uma era injustiçada, as outras defendiam. Elas não eram apenas irmãs.
eram trincheiras umas das outras. E em meio a esses desafios, algo começou a acontecer. Cada uma, em sua trajetória, passou a chamar a atenção da sociedade. A albina, com sua arte, teve quadros expostos em galerias locais. A ruiva, com sua energia, se tornou influenciadora em comunidades jovens que buscavam motivação e coragem. A negra, com seu talento para os estudos, foi convidada a participar de pesquisas científicas sobre genética, onde muitos viam nela não apenas uma estudante, mas também um exemplo vivo do mistério, que tanto intrigava médicos desde 1994. O caso voltou às manchetes. Jornais nacionais e internacionais começaram a procurar a família novamente. As trêmeas de cores diferentes, agora adultas. O que aconteceu com elas? Diziam os títulos das matérias. Mais uma vez, a curiosidade do mundo recaiu sobre aquelas 3 mulheres que tentavam viver suas vidas de forma normal, mas eram constantemente lembradas de que carregavam um segredo ainda não resolvido. E você que me acompanha aqui no Histórias do Branco, já pensou como seria carregar sobre os ombros a responsabilidade de ser um símbolo, de ser observado por milhões de pessoas, não por suas escolhas, mas simplesmente por existir? Quantas vezes a sociedade nos coloca em lugares que não escolhemos, apenas porque não sabe lidar com o diferente? No fundo, as 3 irmãs sentiam que havia algo além de curiosidade pública. Sentiam que a vida tinha um propósito maior para elas. O mesmo sonho da infância continuava a aparecer. Aquele campo aberto, 3 caminhos diferentes, um mesmo destino no horizonte. Era como se uma voz silenciosa as guiasse, lembrando que um dia todas as perguntas teriam respostas, e essas respostas começariam a se revelar de forma inesperada. Na juventude, a negra, já envolvida em estudos científicos, começou a trabalhar com professores renomados. Um dia, ao apresentar um trabalho sobre genética rara, foi questionada por um dos pesquisadores. Você nunca pensou em investigar seu próprio caso? Ela sorriu meio sem jeito, mas a pergunta ficou gravada em sua mente. Enquanto isso, a ruiva seguia sua vida intensa, mas dentro dela havia um vazio. Sentia que precisava encontrar algo mais profundo do que aventuras passageiras. Já a albina, ao pintar, começou a expressar em suas telas imagens estranhamente semelhantes ao sonho compartilhado pelas 3. Sem perceber, sua arte se tornou reflexo da profecia que o destino guardava para elas. Era como se tudo conspirasse para o mesmo ponto. A revelação da verdade, que eu quero que você comente aqui embaixo. Você acredita que a ciência pode explicar tudo? Ou existem milagres que nenhuma explicação conseguirá traduzir? As trêmeas, agora jovens adultas, estavam prestes a dar os primeiros passos em direção a um segredo guardado por 30 anos. Um segredo que mudaria não apenas suas vidas, mas também a forma como o mundo inteiro as enxergava. As 3 irmãs agora eram mulheres formadas, cada uma com um caminho próprio, mas sempre ligadas por aquele laço invisível que as mantinha unidas. O tempo corria, o mundo mudava, e junto com ele, a curiosidade sobre o mistério das trigêmeas só aumentava. No início dos anos 2000, quando a internet começou a se expandir, fóruns e comunidades digitais surgiram comentando sobre elas. As Irmãs Impossíveis, como alguns as chamavam, viraram tema de debates, teorias e até conspirações. Alguns diziam que eram prova viva de experiências secretas em laboratórios. Outros afirmavam que eram um milagre destinado a unir raças e culturas. A cada notícia, a família se via novamente exposta, mesmo quando tentava apenas viver em paz. A mãe, que sempre foi o alicerce daquela casa, observava tudo com preocupação. Ela envelhecera
carregando a mesma dúvida que a acompanhava desde o parto. O que, afinal, explicava a tamanha diferença entre suas filhas. Mas ao mesmo tempo tinha medo da verdade. Tinha medo de que qualquer revelação pudesse abalar a união da família, que tanto lutou para manter. Foi nesse período que a negra, já envolvida com pesquisas genéticas, decidiu dar o primeiro passo. Em silêncio, sem contar as irmãs, fez um exame de DNA detalhado. Não queria desconfiar do amor da mãe, mas precisava entender se havia algum segredo biológico por trás de suas diferenças. O resultado demorou semanas para ficar pronto. Quando finalmente chegou, ela tremeu ao abrir o envelope. O que leu a deixou em choque. Sim, as 3 eram irmãs, compartilhavam a mesma mãe e o mesmo pai. Não havia engano de maternidade. Não havia troca de bebês. O mistério não estava na origem, mas na complexidade da genética humana. Ela chorou. Chorou porque, de certa forma, esperava encontrar uma resposta fácil, mas também sorriu, porque isso confirmava o que sempre sentiu no coração. Eram realmente inseparáveis, fruto do mesmo amor, da mesma raiz. Decidiu então revelar às irmãs. Elas se reuniram em uma noite fria, em volta da mesa da cozinha, onde tantas memórias foram construídas. A ruiva, impaciente, queria logo ouvir. A albina, silenciosa, segurava a mão da mãe com força e a negra, com voz embargada, contou sobre o exame. O silêncio tomou conta. Depois de alguns segundos, a mãe começou a chorar. As lágrimas escorriam não de tristeza, mas de alívio. Eu nunca menti para vocês. Vocês sempre foram minhas filhas do mesmo pai, do mesmo ventre. O que aconteceu naquele parto foi um milagre da vida, e eu sempre tive medo de que vocês duvidassem disso. As irmãs se abraçaram. Aquele foi um dos momentos mais emocionantes de suas vidas. Elas entenderam que, apesar das diferenças físicas, o sangue corria igual nas veias. O mistério não era sobre desunião, mas sobre como a vida pode ser capaz de desafiar todas as probabilidades. Mas a história não terminava aí. Na verdade, estava apenas começando a ficar mais intensa. Porque se por um lado a ciência confirmava o vínculo, por outro, o destino começava a mover peças que trariam revelações ainda maiores. Com o tempo, as 3 começaram a receber convites de programas de TV, palestras e eventos. Tornaram-se símbolos de diversidade e união. Em cada entrevista, falavam sobre amor, sobre aceitação e sobre como o diferente pode ser belo. Suas palavras inspiravam milhares de pessoas ao redor do mundo. As trigêmeas começaram a perceber que sua existência tinha um propósito maior. Não estavam ali apenas para viver suas vidas, mas para tocar outras almas, cada uma à sua maneira. Inspirava pessoas a acreditar no impossível. Mas ainda havia uma sombra, porque mesmo com o exame, dúvidas persistiam. Como explicar tamanha diferença genética entre gêmeas? Como justificar olhos azuis em 3 fenótipos tão distintos? Seria apenas acaso? Seria algo maior? Algo que a ciência ainda não conseguia traduzir. E foi nesse ponto que o destino preparou uma surpresa. Em uma de suas viagens como palestrantes, as 3 conheceram um geneticista renomado, um homem respeitado no meio científico, que ao ouvir sua história, ficou obcecado em estudá-las. Ele dizia: "O caso de vocês pode mudar a forma como entendemos a herança genética. Pode ser a chave para responder perguntas que a ciência não ousa enfrentar." No início, elas hesitaram. Não queriam ser vistas como objetos de pesquisa, mas aos poucos, perceberam que talvez aquela fosse uma oportunidade. Uma oportunidade não apenas de entender sua própria história, mas também de contribuir para algo maior. A albina, que sempre transformava a dor em arte, pintou um quadro retratando 3 árvores diferentes unidas pela mesma raiz. Mostrou às irmãs e disse: "Somos isso.
diferentes por fora, mas unidas por dentro. E talvez nossa missão seja mostrar isso ao mundo. As palavras tocaram fundo. As três decidiram aceitar o convite do geneticista. E assim começou uma nova fase da jornada. Uma investigação científica que poderia finalmente trazer à tona a verdade sobre sua origem. E talvez até mesmo revelar algo que chocaria não apenas elas, mas o mundo inteiro. O tempo, esse mestre silencioso, corria como as águas de um rio que jamais retrocede. As trêmeas já eram adolescentes, cada uma trilhando sua própria identidade, mas ainda unidas por um laço invisível e indestrutível. O mundo olhava para elas, com curiosidade e muitas vezes com incredulidade. Afinal, como três irmãs nascidas do mesmo ventre, podiam ser tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais. Mariana, a mãe, ainda carregava em seu coração o segredo que jamais havia revelado. Um detalhe daquela noite de parto em 1994 permanecia trancado em sua memória. Não era apenas a surpresa de ver três bebês tão distintos em seus braços. Havia algo mais. Uma conversa sussurrada entre os médicos, um olhar cruzado entre enfermeiras, um silêncio pesado que nunca fez sentido. Ela tentava convencer a si mesma de que tudo havia sido natural, uma obra rara e inexplicável da genética. Mas às vezes, à noite, enquanto as meninas dormiam, Mariana recordava aquelas vozes abafadas e se perguntava se toda a história que vivia era de fato a verdade completa. As três gêmeas, agora com 15 anos, começavam a sentir o peso da diferença. Embora sempre tenham sido unidas, cada uma carregava sua própria dor. "Mamãe!" perguntou Clara a Albina, numa noite em que as três se reuniram para conversar antes de dormir. "Por que somos tão diferentes? Eu olho para a lua e me sinto parte dela, mas às vezes me sinto como se fosse de outro mundo." Isabela, a ruiva, segurou sua mão. "Não diga isso, mana. Somos iguais por dentro. Mas eu também penso nisso. Às vezes, sinto que carregamos uma história que ainda não conhecemos." E foi Ana, a negra de olhos azuis, quem trouxe a frase que ecoou como um trovão. "E se não estivermos ouvindo toda a verdade?" Aquela pergunta pairou no ar, como se o destino tivesse dado seu primeiro aviso de que algo grandioso e doloroso estava prestes a acontecer. Dias depois, durante uma festa de aniversário, uma mulher estranha se aproximou de Mariana. Seu rosto trazia marcas do tempo, mas seus olhos carregavam uma urgência quase desesperada. "Você não me conhece, mas eu estive lá naquela noite em 1994, disse a mulher quase sussurrando. Mariana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Era como se, de repente, o passado tivesse decidido bater à sua porta. Aí a mulher respirou fundo, como se reunisse forças para soltar um segredo há muito guardado. "Há coisas sobre o nascimento de suas filhas que você precisa saber." E assim, 30 anos depois, as peças de um quebra-cabeça esquecido começavam finalmente a se mover. Mariana ficou paralisada diante daquela mulher desconhecida. O salão da festa parecia girar ao seu redor. O riso das pessoas ao fundo se tornava distante, abafado, como se o mundo tivesse mergulhado em um silêncio pesado. O coração batia acelerado e a respiração se tornou curta. Quem é você?" conseguiu perguntar com a voz trêmula. A mulher, com as mãos inquietas, respondeu: "Meu nome é Helena. Eu era enfermeira no hospital, naquela noite em que suas filhas nasceram. Guardei esse peso comigo por 30 anos. Eu não aguento mais. Preciso contar a verdade." Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Procurou um lugar para sentar-se e Helena se acomodou ao seu lado, os olhos marejados. "O que aconteceu naquela noite?" Anne perguntou Mariana, a garganta seca. Helena respirou fundo e sua voz saiu carregada de dor.
O parto foi difícil, lembra? Todos estávamos tensos. Havia medo de que você ou os bebês corressem risco. Mas quando as 3 nasceram, algo aconteceu. Uma das crianças foi confundida. Houve uma troca, Mariana. As palavras cortaram o coração da mãe como lâminas. Troca? Como assim troca? Seus olhos se encheram de lágrimas. Helena segurou suas mãos com firmeza. Uma das triêmias não era sua filha biológica. Naquela noite, havia outra mulher em trabalho de parto, em situação crítica. Ela também deu à luz, e no meio da confusão, na correria, uma das crianças foi colocada junto às suas. Não era para acontecer, mas aconteceu. Mariana levou a mão à boca, sufocando um grito. Meu Deus! Não, isso não pode ser verdade. Eu vi minhas meninas nascerem. Eu as segurei. Elas são minhas. Helena chorava. Eu sei. Mas a verdade é que por 30 anos, você criou uma filha que não veio do seu ventre. A mente de Mariana viajou em segundos. Os olhos azuis idênticos das 3. A diferença gritante de suas aparências. As perguntas que sempre martelavam em sua alma. De repente, tudo fazia sentido. Mas o coração se recusava a aceitar. Por que só agora você está me contando isso? A voz de Mariana saiu em um misto de raiva e desespero. Helena enxugou as lágrimas. Porque a outra mãe, a que também deu à luz naquela noite, está morrendo. E antes de partir, ela pediu que sua filha soubesse a verdade. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua pele. Então, isso significa que uma das minhas meninas tem outra família? Helena assentiu com pesar. Sim. Naquele instante, as 3 gêmeas que escutavam a conversa de longe se aproximaram. Haviam ouvido o suficiente para entender que algo grandioso e doloroso estava sendo revelado. Mamãe, disse Ana com os olhos cheios de lágrimas. Quer dizer que uma de nós não é sua filha? Mariana se levantou, abraçou as 3 com força e, chorando, respondeu. Vocês são minhas filhas do meu ventre ou não? Do meu sangue ou não? Vocês são minhas. Eu amei vocês, desde o primeiro choro, desde o primeiro olhar. E nada nesse mundo pode mudar isso. Mas o destino implacável já havia aberto uma ferida que não poderia mais ser ignorada. Agora restava descobrir qual delas havia sido trocada naquela noite. O silêncio após a revelação parecia pesar toneladas. O salão de festas, antes cheio de música e risadas, agora estava mergulhado em um clima de espanto e apreensão. As 3 gêmeas se entreolhavam, o coração de cada uma batendo descompassado, como se a vida que conheciam até aquele instante estivesse prestes a desmoronar. Mariana, ainda abraçada às filhas, tentou manter a calma, mas por dentro estava em frangalhos. Minhas meninas, vocês sempre foram tudo para mim. O sangue pode dizer uma coisa, mas o coração grita outra. Nada vai mudar o amor que sinto. Helena, a enfermeira, respirou fundo e continuou. A outra mãe, a verdadeira mãe biológica de uma de vocês, ainda está viva, mas muito doente. Ela pediu para ver a filha antes de partir. Ela quer apenas abraçá-la uma vez, olhar em seus olhos. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. As triêmias se olharam confusas. Ana foi a primeira a falar. Mas como vamos descobrir quem é? Helena retirou um envelope da bolsa. Suas mãos tremiam. Aqui está. No hospital, eu guardei documentos, registros e uma prova de sangue que nunca deveria ter existido. Esperei anos pelo momento de revelar. Mariana pegou o envelope com medo. Sentia que ao abri-lo, seu mundo mudaria para sempre. Suas filhas se aproximaram, todas ansiosas e apreensivas. Dentro, havia papéis amarelados pelo tempo e uma única frase que saltava aos olhos. Helena! A terceira filha não pertence a Mariana dos Santos. A mãe é Clara Ferreira. As 3 jovens prenderam a respiração. Helena era a albina, Ana a ruiva e Clara a negra.
Mariana desabou em lágrimas. Meu Deus! Clara! Clara! A mais serena das três. Tentou sorrir, embora seus olhos também transbordassem de lágrimas. Mãe, não importa o que esses papéis dizem. Você é a minha mãe. Eu não conheço outra. Eu não quero perder isso. Mariana a abraçou com força. Nunca, minha filha, nunca vou deixar você. Mas havia um peso no ar. A outra mãe, aquela que por 3 décadas carregou a dor do silêncio, estava esperando. Dias depois, Mariana levou as trêmeas até o hospital, onde Clara Ferreira, já debilitada, repousava. A mulher, magra, com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo, ergueu os olhos marejados ao ver Clara entrar. Minha filha, murmurou com a voz quase sumida. Eu esperei por você todos esses anos. Clara ficou paralisada. Olhou para Mariana, que fez um sinal de encorajamento. Então, lentamente aproximou-se do leito. Eu não sei o que dizer. Sempre tive uma mãe. Sempre tive uma família. Clara Ferreira sorriu mesmo fraca. E continuará tendo. Eu não quero tirar nada de você. Só queria ver seu rosto, seus olhos. Só queria saber que você está bem. Lágrimas desceram pelo rosto da jovem. Obrigada por me dar a vida. As duas se abraçaram. Foi um abraço silencioso, carregado de dor, mas também de cura. Helena e Ana, ao lado da mãe, também choravam. A cena era de partir qualquer coração. Dias depois, Clara Ferreira faleceu, deixando para trás apenas uma carta. Nela pedia perdão a Mariana por ter ficado calada tanto tempo. Agradecia por ter dado à sua filha uma vida de amor e pedia que nunca a deixasse sentir-se diferente. Mariana reuniu as 3 filhas em casa e leu a carta em voz alta. Ao terminar, olhou nos olhos de cada uma e disse: Vocês são minhas para sempre. Nem o destino, nem a verdade, nem o tempo podem mudar isso. Eu não tive 3 filhas de sangue iguais. Tive 3 filhas diferentes, únicas, raras. E esse foi o maior presente que a vida me deu. A história rapidamente se espalhou. Jornais, programas de TV, revistas. Todos queriam conhecer as trigêmeas de cores diferentes que desafiaram a genética. E mais tarde, a própria verdade da maternidade. O mundo inteiro ficou comovido. As 3 decidiram contar sua trajetória em um livro. Nele, escreveram não apenas sobre a raridade genética, mas sobre o amor de uma mãe que as uniu e as manteve juntas, mesmo diante da verdade mais dolorosa. E a mensagem que ficou foi clara: ser mãe não é apenas dar à luz, mas escolher amar, cuidar e permanecer. Ao final, Mariana, em uma entrevista emocionante, disse: A vida me deu um presente único. Minhas trêmeas me ensinaram que o amor é maior que a verdade. E se hoje o mundo se comove com a nossa história, é porque, no fundo, todos nós sabemos. Somos muito mais do que o sangue que corre em nossas veias. Somos laços, somos escolhas, somos amor. E assim, a história que começou em 1994, com 3 bebês tão diferentes, terminou 30 anos depois, com uma revelação que não destruiu, mas fortaleceu ainda mais uma família. Uma história que verdadeiramente chocou o mundo e que continuará sendo lembrada como prova viva de que o amor sempre vence. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários: Eu estou comprometido com a verdade e em ser sempre uma pessoa melhor. Ou conte de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que possamos saber até onde nossa mensagem chegou. Não se esqueça de se inscrever no canal Histórias do Branco, deixar seu like e compartilhar esta história emocionante com alguém que você ama. E agora eu deixo aqui mais 2 histórias para você continuar se emocionando. Uma sobre uma mãe que foi rejeitada, mas venceu contra todas as adversidades. E outra sobre filhos que reencontraram seu verdadeiro lar depois de décadas. Clique na tela
e escolha a próxima emoção que vai tocar o seu coração. Que aqui no Histórias do Branco, cada história é um convite para acreditar mais na força do amor. Música